Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no programa o colega de profissão, Theo Azevedo, e grande fundador da Tel Games, uma agência de comunicação do setor de games que tem hoje sobre o seu guarda-chuva empresas como Sega, Capcom, Bandai Namco, Blizzard, entre outras. Meu caro, tudo bem contigo? Tudo bem, Alfredo, e você? Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Cara, tudo ótimo, melhor agora, grande prazer ter você aqui. Eu costumo brincar com o pessoal que se hoje eu faço análises de jogos publicamente é por sua causa, né? Porque você foi o primeiro a me procurar para esse sentido da profissão. Dos tempos do Leia Já, não é isso aí? Isso, o portal ao qual colabora até os dias de hoje. Não, eu tô ligado, bons ventos, né, que nos trouxeram aí a trabalharmos juntos e ter essa parceria, e hoje aqui, falando contigo, ó, pro Spidercast, olha que bacana. Pois é, cara, é a teia de aranha que conecta tudo, né? Aqui a gente tem uma tradição neste podcast que quem nos escuta é um bando de nerd. E essa galera quer indicações. Então o que você tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias? Seja game, seja livro, seja filmes, qualquer coisa que você queira indicar pro pessoal que nos escuta. Puxa vida, Alfredo, que pergunta interessante. Olha, é um pouco irônica essa vida de quem trabalha com jogos, no sentido de que muitas vezes a gente não sobra muito tempo para a gente jogar e consumir outras coisas, mas eu vou tomar a liberdade de indicar, então, uma série que eu tenho visto. A primeira temporada está no Netflix, as outras duas, né, atuais, as temporadas estão no aplicativo próprio deles, é totalmente gratuito, chama The Chosen, Os Escolhidos, né, em português. É uma série sobre a história de Jesus e dos apóstolos e que tem feito muito sucesso pela abordagem, digamos assim, mais acessível, simpática e carismática que eles fazem dessas histórias, né? Que às vezes a gente sente como uma realidade ou algo assim muito distante da gente, né? Ouve falar, né? Independentemente até de frequentar a igreja ou não, ou qualquer tipo de manifestação religiosa ou espiritual, a gente ouve falar de Jesus, dos apóstolos, mas parecem coisas muito antigas e por vezes até distantes. Eu acho que o The Chosen tem sido muito bonito acompanhar essa série. E, inclusive, ela é especialmente famosa entre os jovens, que é muito bacana. Enfim, então fica aí a minha indicação, um pouco off-topic de games, mas ainda assim de coração. Eu acho que eu vi um amigo meu comentando sobre essa série esses dias. É uma série que, segundo ele, trata o Jesus como um cara mais jovem, um cara que vai às festas, um cara que, tipo, gente como a gente. Veja que interessante, né? Eu acredito que para um seriado ou para qualquer obra que resolva retratar essa época, né, da nossa história, da nossa trajetória, tem que ter uma certa liberdade poética, porque, né, digamos, não tem muitas... não há muitas testemunhas ou testemunhas do que rolou, né? Fora o que a gente já conhece da Bíblia, das Escrituras, sei lá. Então, é uma série que tem, eu acho, assim, uma liberdade na construção da personalidade, né, dos personagens ali retratados, mas ela tem um rigor histórico, viu? Tanto que ela tem como consultores um padre, um rabino e um pastor,
assim, bem renomados, que são os consultores para reconstruir ou recontar esses episódios e tal. Mas é muito legal, assim, é muito legal mesmo. Para quem tiver curiosidade, né, de mergulhar nesse assunto, eu recomendo. Estávamos falando antes também da parte de games, né? Que não sobra muito tempo, às vezes, pra gente jogar o que a gente quer, mas como foi que esse universo de games entrou na sua vida? Você lembra? Lembro, claro. Bom, eu tenho atualmente 41 anos de idade, então eu sou de uma geração aí um pouco mais old, digamos. E meu primeiro contato com os videogames foi aos 4 anos de idade, quando eu ganhei um Atari de uma tia minha. Legal. E foi um pouco um caminho sem volta. Na minha infância, eu gostava muito de ler também. Eu meio que me alfabetizei sozinho, lendo revistas da Turma da Mônica e tudo mais. E depois do Atari, né, veio o Master System, que foi um super salto assim, tecnológico na minha vida, eu lembro até hoje. E aí fui migrando de videogame, depois também com computador. Até que mais ou menos aos 14 anos de idade, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Bauru, embora eu já viva em São Paulo aqui há algum tempo, surgiu uma oportunidade de escrever uma resenha para o jornal local de Bauru, que se chama Jornal da Cidade, existe até hoje. E aí, eu estou encurtando a história, né? Que senão fica um tempão falando aqui. Mas Relaxa. Surgiu essa oportunidade de escrever essa resenha para esse jornal. Na época eu tinha, né, como eu falei, tinha 14 anos, isso foi em 96. Eu já trabalhava como vendedor numa loja de informática lá de Bauru, cuidando especialmente da área de games dessa loja. Era a época do boom do kit multimídia. Imagina que todo mundo tinha um computador, e aí, de repente, você tinha a possibilidade. Todo mundo não, né? Todo mundo queria ter um computador, né? Mas já estava se popularizando, digamos assim. E aí veio a introdução dos kits multimídias, que nada mais era que um CD-ROM, né? Um drive de CD-ROM, que é o pai aí do DVD, sei lá. E você conseguia rodar jogos incríveis, enfim, tem os Adventures da LucasArts e tantos outros. E eu trabalhava nessa loja de informática, principalmente vendendo os jogos ali. E aí daí surgiu, eu conheci o editor da parte de informática do Jornal da Cidade, e ele me convidou, e eu fiz uma resenha de um jogo chamado Warcraft 2. Sim. Pois é. E eu lembro que eu fui entregar num disquete, né, o texto, assim, porque não tinha internet ainda, e estava quase lá, mas eu ainda não tinha, pelo menos. E até levei a caixinha para escanear a capa e tal. E, de certa maneira, digamos que depois disso eu não parei mais. Na semana seguinte eu escrevi outra resenha, assim foi. Até que com a ajuda do meu pai, que sempre foi um cara muito visionário e me apoiou muito nas minhas escolhas, eu comecei a receber porque o que a gente fez, né? Eu comecei a reunir os recortes dos jornais, das matérias que eu fazia. Na época, imagina que, óbvio, já tinha um mercado, digamos, né, bem tímido de console aqui, porque tinha Tectoy, tinha Gradiente com a Playtronic, mas já existia um mercado de games para computador bem vibrante por conta das distribuidoras da época. Quem conta essa história de maneira bem brilhante é o Henrique Sampaio, numa série de podcasts chamada Primeiro Contato, que eu recomendo a todos aí que se não tem oportunidade, escutem, que é muito legal mesmo. E, enfim, aí eu reunia esses recortes de jornal e eu comecei a mandar para essas distribuidoras de jogos, por correio mesmo, meio que me apresentando. Olha, eu sou daqui de Bauru e tal, faço essas matérias. Porque meu pai dizia, olha, faz isso que você vai ver, eles vão te mandar os jogos. Eu falei, isso é um absurdo, imagina, até parece. Até que a primeira perua do Sedex parou lá em casa, com um pacote de jogos da Brasoft, aí eu comecei a realmente receber esses games. Aí ganhei acesso à internet e fiz meu primeiro site sobre games. Depois foram aparecendo outras oportunidades para freelar, né, para colaborar em publicações diversas.
E aí, quando eu vi, eu já estava freelando para Ação Games, que era uma revista de games que tinha ainda na época, ali no final dos anos 2000. Já estava longe do auge dela, mas ainda... Eu comprei muito essa Oh, eu revista. também, você é louco. Muito, muito. Essas e as outras, Super Game Power, videogame, por aí vai, né? Uhum. E aí, eventualmente, eu comecei a escrever matérias sobre games para a Folha Informática, o caderno de informática da Folha de São Paulo. Isso já era no ano 2000. Foi um pouco antes de eu começar a fazer jornalismo, então, enfim, também cursei jornalismo por ser a coisa mais parecida com para estudar, se eu pegasse assim, o que eu gostava de fazer, que era escrever sobre jogos. E depois de formado, eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar na Conrad Editora, que na época editava as revistas EGM Brasil, Nintendo World, e aí eu fui lá especificamente para ajudar a tocar um spin-off que eles tinham lançado da EGM, chamado EGM PC, que falava, obviamente, sobre jogos de computador. Passei alguns meses lá, até que recebi um convite para me tornar redator do UOL Jogos. Aí já estamos em 2005. E aí, depois que eu entrei no UOL Jogos, eu fiquei lá por 13 anos e foi um período bastante prolífico, assim, bem feliz da minha carreira, porque eu era como estar no lugar certo, na hora certa. O mercado de games brasileiro começou a despontar, as empresas vindo para cá, estabelecendo suas operações locais, enfim, foi um período muito bacana. Mas eu sei que você fez a pergunta de como eu me envolvi com os games, e eu aí acabei avançando para essa trajetória, assim, né? Mas Não, fica à vontade. é porque, veja só, né? Claro que por muitos anos, né, na minha infância, na minha adolescência, eu jogava e jogava bastante, a ponto, né, aquela coisa, porque normalmente, né, quando você gosta assim de games, quando você é criança, aí você se torna adolescente, meio que você dá uma distanciada, né? Pelo menos era isso que costumava acontecer com os amigos que eu tinha na época, e eu fui sobrando, continuando a jogar, continuando querendo os videogames mais novos, ou melhorar o computador e tudo, assim. Então, essa época nunca passou para mim, né, dos games, nunca foi uma febre, para mim sempre foi, né. Falavam pra mim a mesma coisa, diziam que, isso aí é uma fase, quando você crescer, você vai deixar de gostar dessas coisas, você vai gostar de outras coisas. Até hoje eu tô esperando essa fase chegar, não chegou ainda. Pois é, e até compreensível quem fala isso, né? Porque normalmente a nossa natureza, enquanto criança ou até adolescente, é ficar indo de uma coisa para outra, né? Mas eventualmente a gente encontra a nossa paixão, assim, se a gente tiver sorte, e eu acho que eu tive bastante, mas em algum momento, só para, né, fechar esse arco aqui, talvez, eu acho que eu comecei a me afeiçoar muito com o mercado de games em si, mais até do que com os games, sabe? E acho que isso eventualmente ajudou quando eu resolvi empreender, né? Que hoje, como você apresentou lá, a Tel Games, que é essa agência de comunicação especializada em games, que em 2018 eu fundei ao mudar para o outro lado do balcão, digamos assim. Foi 2018? Foi 2018, Foi, foi muito no início de 2018, ali em março, por aí. foi o ano que eu comecei a faculdade de jornalismo. Olha só, meu Deus, está passando rápido o tempo. Tá passando muito rápido. E eu vou chegar lá ainda, mas eu quero você no meio da sua história, uma coisa me chamou a atenção aqui, e eu quero perguntar logo antes que eu esqueça, né? Você falou que teve Master System na infância, né? Que é um console da Sega, e que depois, mais pra frente, você fez uma primeira resenha para um jornal local, né? Que era do Warcraft 2, que é um jogo da Blizzard. Passa um filme na sua cabeça, você pensar que hoje você está ligado diretamente à parte de comunicação brasileira dessas empresas aqui, que são empresas que lá atrás você já tinha essa ligação, seja no emocional, por você estar jogando no videogame da empresa, ou seja até mesmo por ser seu primeiro, digamos, trabalho jornalístico? Passa sim, Alfredo, com certeza, cara. Na verdade, antes mesmo disso, eu me lembro, em 2010, nossa, foi isso, talvez 2009, era bem uma época em que a Blizzard estava
havia esses rumores sobre a Blizzard se instalar mais oficialmente no Brasil, lançar o World of Warcraft por aqui. E aí a gente recebeu eu estava trabalhando no UOL, e a gente recebeu um convite de viagem para ir jogar o StarCraft 2, na época estava em desenvolvimento ainda, lá no escritório da Blizzard. E esse e-mail veio assim, esse convite, né, por e-mail, veio lá de fora, né, porque não tinha Blizzard aqui com equipe nem nada. E aí eu fui, né, lá para os escritórios da empresa que ficam em Irvine, na Califórnia, e o que eles chamam lá o campus, né, da Blizzard, que é um negócio todo emblemático, assim, tem a estátua lá do orc, enfim, todo mundo que vai tirar foto nisso aí. Então, é muito legal que esses momentos que você mencionou de passar um filme, eles aconteceram em várias situações e de modo bastante recorrente, desde, né, sendo jornalista, por exemplo, quando eu tive numa E3 a minha primeira oportunidade de entrevistar o Shigeru Miyamoto da Nintendo, e tudo isso vai passando esse filme, como você colocou aí, e segue até hoje, com uma responsabilidade que é bem grande, que é trabalhar com essas empresas, né? De fato, quando você atua seja com assessoria de imprensa, ou gestão de redes sociais, gestão de comunidades, influenciadores, que são os serviços que a gente presta aqui, alguns deles, você ainda tem uma responsabilidade extra, porque você vai conhecendo mais essas empresas por dentro, né? Os planos que elas têm para o futuro e tal. Então é muito legal. Uma coisa que esse tipo de momento já aconteceu comigo várias vezes, segue acontecendo e toda vez é uma coisa muito, muito gostosa, assim, de curtir. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E como era realizar a apuração de conteúdo de games naquela época, principalmente se comparado hoje em dia, que a gente tem a internet muito forte e uma internet muito diferente do que era lá nos seus primórdios, né? Nessa época, como é que era essa apuração, criação de pautas e todo esse procedimento jornalístico? É uma boa pergunta. Você sabe que, pelo menos nos primeiros anos da minha carreira, ali de meados dos anos 90 até o início dos anos 2000, a gente, né, assim, sendo bem sincero, você recebia o jogo, você jogava o jogo e falava sobre o jogo, né? Era ao mesmo tempo uma coisa até pura, assim, né? Não tinha muito referência para você buscar na internet. Então, as coisas eram bem verdadeiras. Não que não sejam hoje, tá? Mas porque hoje é diferente. Hoje é um bombardeio de informações, né? Você caiu o embargo lá, você tem reviews de um jogo pipocando literalmente ao redor do mundo, e vídeos e tudo mais, né? Então era uma coisa mais ingênua, sem, digamos assim, tanta apuração. Eu comecei a apurar mais coisas quando eu passei a ser um colaborador regular ali da Folha de São Paulo, e depois, principalmente, à frente do All Jogos. Eu acho que a frente do All Jogos foi o período mais generoso, assim, de apuração de pautas. A gente publicou muitos furos, né? Assim, era época de rumores de fabricação local de consoles, jogos que nunca haviam sido dublados, né? Franquias e tal, e que passavam a ser. A gente nadou de braçada nessa época. E aí, óbvio, né? A apuração já era muito mais não fácil, né? Mas parecida com o que a gente tem hoje. Mas assim, né? Um misto aí de pesquisa com as conexões e o networking que você fomenta no dia a dia. Mas antes da internet, digamos assim, foi um tempo até feliz para mim, em especial, porque era isso, era você receber, abrir o jogo, instalar, jogar, e anotando e tal, e depois escrever seu review, assim, para dizer a verdade, sem muitas referências. Era um tempo mais simples. Eu lembro que eu lia as reviews das revistas na época, né? Dependendo do jogo, a review era meia folha. Não, se você pegar hoje e começar a reler as revistas de games que a gente mencionou aqui, os reviews, assim,
de certo modo, para quem não consegue, para quem tem dificuldade em transpor o contexto atual para o contexto daquela época, é uma coisa até meio embaraçosa, porque era bem ingênuo, não tinha esse, sabe, esse arcabouço de referências e tudo mais que se faz hoje, né? É isso, a indústria amadureceu, né? Amadureceu e se tornou mais complexa e mais rica também, né? Sim, e também tinha a limitação do papel físico, né? Que naquele tempo as matérias elas eram impressas, então tinha uma certa preocupação ali na quantidade de caracteres, em quanto espaço aquele review ou aquela matéria em si ia ocupar na folha da revista. Hoje é tudo muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais livre, porque está no digital. No digital a gente não tem essa preocupação com o tamanho. A gente pode, tipo, eu, por exemplo, dependendo do jogo, tem reviews minhas que vai lá 3 páginas tranquilo. É verdade, bem pontuado, né? Acho que nessa época essas coisas ficaram famosas até hoje, né? A exceção talvez fosse uma revista chamada Gamers, que publicava uns reviews particularmente extensos, principalmente das franquias japonesas, que eram feitos por caras que estão aí até hoje, né? Como Fábio Santana, né? Enfim, vira e mexe, ele que foi, né, editou a Gamers, depois passou por vários outros veículos e hoje também migrou, né? Digamos assim, para a área da comunicação em games. Ele tinha uns reviews que acho que ele brigava lá dentro, falava, não, pode tirar essas imagens aqui que eu vou pôr texto no lugar. Mas é verdade, eram outros tempos, você tinha que se preocupar com a diagramação daquele conteúdo, né? Sim, bem pontuado. E pra gente até encerrar essa parte de games aqui, né? Você falou ao longo do tempo quais foram suas trajetórias aí, os controles que você teve, você foi pro computador. E eu sei que é difícil essa pergunta, mas tem assim aquelas franquias de jogos que você diria que marcou a sua vida pra sempre? Ah, tem, claro que tem. Eu sou um cara meio old school nesse sentido, tá? Mas Não. É nóis. acho que o próprio as franquias de RTS da Blizzard, né? Então, Warcraft e StarCraft, Super Mario Bros. 3 do Super Nintendo e Porra. Mario até hoje. Nossa, eu sempre gostava muito de. Aí já era num lance mais for fun, né? Jogar o Pro Evolution Soccer, né? Ou Winning Eleven, como era conhecido anteriormente. E eu sigo jogando tudo aquilo que eu consigo, mas a questão é que quando você joga a trabalho é diferente, né? Sim. São outras referências que você tem em mente, né? E eu acho que eu ainda sou muito apegado à época que eu não jogava por razões de trabalho, que eu jogava simplesmente por jogar. Eu adorava também um jogo. Pô, esse aí, até hoje, eu fico sempre torcendo para alguém um dia anunciar um remake ou algo assim, que era o Rock and Roll Racing. Esse aí também Eu sei. gastamos bastante direcional do controle na época do Super Nintendo. Pô, tá na hora da Blizzard, porque é da Blizzard essa franquia, se eu não me engano. Não, Tá na hora dela. deles. Eu sempre, toda BlizzCon eu fico lá esperando o One More Thing para ver se falam, ainda não rolou, mas sigo esperançoso. Teve uma vez, eu acho que teve uma galera que pegou um negócio meio que sem permissão lá, fez um jogo muito parecido com Rock and Roll Racing, se eu não me engano, a própria Blizzard derrubou o jogo. Eu não lembro o que aconteceu, não lembro mesmo, mas eu lembro desses caras, eles eram da Rússia, se eu não me engano. Sim. E eles estavam mesmo fazendo sei lá, a versão deles lá, do Rock and Roll Racing, né? Me diga uma coisa, como foi que surgiu a ideia de criar a Tel Games? Olha, o que ocorreu foi que, como eu mencionei anteriormente, eu trabalhei por 13 anos no All Jogos, e mais ou menos assim, digamos, um ano antes da minha saída, né, do UOL, teve coisas que acontecem, né, em qualquer empresa, principalmente empresas de um certo tamanho, e ainda mais empresas de mídia, né, que o foco da operação vai mudando, né?
e mudam também chefia e tudo mais, e chegam pessoas com ideias diferentes, e o fato é que a gente tinha, né, o UOL Jogos, que era o site de games do UOL, e que eu já era editor havia algum tempo, e eventualmente a nova, digamos assim, a nova direção de conteúdo do UOL entrou numa fase de rever cada uma das verticais das editorias, e jogos começou a ser colocado um pouco em segundo plano. Então passou, digamos assim, a lua de mel que havia ali, né? A gente fez muita coisa legal no All Jogos, e isso aí foi murchando, né? Em detrimento dessas novas direções. E a equipe foi esvaziando, o pessoal foi saindo, até indo para outros sites de games, né? A equipe do All Jogos hoje eu fui ficando, né? Sei lá, eu era muito apegado ao projeto, e até que no início de 2018 eu fui demitido do UOL. E aí eles, né, o UOL até um tempo depois criou uma nova marca chamada UOL Start para a área de games, que ficou aí por algum tempo, até que, infelizmente, eles encerraram de vez, né? Hoje, pelo menos hoje, não existe uma editoria de jogos específica para jogos dentro do UOL, né? Então, enfim, mas voltando à sua pergunta, quando eu fui demitido, eu fiquei meio que olhando assim o que vinha depois, né? E, e, e o meu sentimento, para ser bem honesto, é que tudo que eu tinha para fazer nesse lado editorial, eu tipo uma skill tree, sabe? Eu já tinha zerado assim, e eu achava, inclusive, que já tinha pessoas melhores que eu trabalhando, sabe? Nessas funções, assim. Então, eu tive uma ou duas oportunidades que chegaram até mim, do tipo assim, Theo, se você estivesse no UOL ainda, eu nem teria pensado em você, mas já que você não está, olha, eu tenho esse projeto aqui, tal, de pessoas que eu conhecia, e projetos ligados à assessoria de imprensa e criação de conteúdo e tal. E aí eu meio que eu abri a Tel Games, eu ressuscitei essa marca que era o nome do meu site de games lá dos anos 90. Que da hora. Pois é, final dos anos 90, né? Ressuscitei essa marca e abri um CNPJ como que para ancorar esses negócios, essas oportunidades que estavam aparecendo, para eu tocar, né? E aí chamei mais uma pessoa que tinha trabalhado comigo no UOL, o Guilherme Solari, né, para me ajudar aí tocando, e o resto é história, assim. E aí a gente está aqui hoje, graças a Deus, com uma operação bastante sólida e que tem conquistado espaço. Mas foi isso, foi um pouco um desejo meu, depois de sair do UOL, né, de continuar na área de games, mas buscando um outro caminho que não fosse exatamente o editorial. Naquela época, em 2018, você chegou a fazer uma análise de mercado? Já existe. Como é que era o cenário de agências de comunicações voltada para games? Que hoje em dia tem várias aqui no Brasil. Foi um cenário que eu vi que se solidificou bastante. Mas naquele tempo, como é que estava esse cenário? Assim, tipo, até você montar de fato a Tel Games, né? Como você mesmo falou, você ressuscitou uma marca que você tinha antes e foi começando ali aos poucos até chegar aos dias de hoje. Mas naquele tempo tava como esse cenário? Olha, para ser muito honesto, não, eu não fiz análise nenhuma. Foi como que as circunstâncias do momento é o que tem para fazer, vamos em frente. Eu acho que já existia um cenário, em termos de agências especializadas em games, né, ou agências de comunicação especializadas em games, bastante similar ao que tem hoje, né? Então, já existiam, né, para usar uma expressão assim, players nesse segmento, mas foi algo muito sem pensar, sabe? Sem pensar no sentido assim, não quero passar uma ideia de inconsequência, nem nada do tipo. Mas não houve assim, nossa, vou começar isso aqui porque eu acho que, puxa, olha o tamanho desse mercado, vamos crescer enormemente, esse é o plano para daqui X anos, ou o que é que seja. Não, foi um lance meio, né?
especificamente apareceu a oportunidade de participar de um processo de concorrência, né? O que é isso? É quando um cliente, ele, nesse caso, foi a Level Up, que é um publisher aí bastante tradicional da área de games, Sim. né? O pessoal das antigas conhece. E a Level Up estava querendo mudar a assessoria de imprensa que eles tinham na época, então eles abriram uma concorrência, que é quando eles escolhem X agências lá para enviarem propostas e depois eles avaliam e fazem a escolha. E eu fui convidado a ser parte desse processo. E, eventualmente, a Level Up escolheu a Tel Games. E esse foi literalmente o início de tudo, junto com um projeto de conteúdo também que a gente tinha para a Blizzard, né? Olha a Blizzard aí de novo. Uhum. E dali, então, as oportunidades foram aparecendo, em outras aí sim a gente começou a correr atrás, né, de maneira mais estruturada, e hoje já é uma operação aí, a gente está beirando 60 pessoas, basicamente divididas entre Brasil e México, porque a gente atua em América Latina. Na verdade, hoje a Tel Games se posiciona como uma agência latino-americana de games, né? E a gente também tem pessoas da equipe na Argentina, no Chile, no Peru e na Colômbia. Mas esse começo, ele foi meio assim, cara, tipo um on-rail shooter, sabe? Foi sendo levado e fazendo o que tinha que fazer. Foi orgânico, né? É isso aí. Pô, legal. Você diria que esse momento da Level Up e da Blizzard, logo no começo, foi quando você olhou para aquilo e falou, putz, acho que tá dando certo? Ou teve algum outro momento que você falou, olha, aqui realmente tá indo para frente? Boa pergunta, viu? Eu acho que... Porque o que aconteceu quando teve o início da Tel Games e tudo mais, e a gente passou a trabalhar com esses clientes e as coisas foram evoluindo, dando certo, aí eu passei a proativamente perseguir mais oportunidades. Mas eu acho que, com certeza, quando eu vi que... eu acho que o momento que eu vi, que eu tive assim, poxa, acho que está dando certo, foi quando empresas vieram procurar os nossos serviços, não exatamente porque eles me conheciam dos tempos que eu trabalhei como jornalista, mas porque eles já conheciam a Tel Games, né? Sem nem necessariamente saber, ter uma noção de que eu já tinha uma carreira como jornalista do segmento. Ali eu acho que eu percebi, falei, poxa, legal, acho que conseguimos criar algo aqui. Você sente que a Tel Games hoje foi uma virada de chave aqui no Brasil para esse segmento do mercado? Porque, cara, eu vejo você assim com tantas empresas fodas ao lado de vocês e também uma comunicação muito acessível, que é uma coisa que quem é jornalista sempre preza por isso. Vocês sentem que fizeram parte dessa virada de chave? Olha, eu sempre procuro ser bastante respeitoso e com esse mercado que a gente está e até com os concorrentes, os congêneres que seja. E acho que eu tenho que ser muito franco em dizer que quando a Tel Games começou as operações dela, já existiam agências que atuam nesse segmento, agências que inclusive existem até hoje, né? Sim, sim. Relevantes também. Então, eu acho que o que eu posso dizer é que eu sempre levei o mercado de games muito a sério, assim, com um senso até de responsabilidade em relação ao mercado e tudo mais. E a preocupação com a entrega, com a qualidade da entrega, isso era assim no UOL e é assim hoje na Tel Games, também foi algo que é quase uma obsessão minha. E foi isso que basicamente a gente começou a colocar em prática. Acho que então não sei exatamente se a gente fez algo diferente ou revolucionou. A gente chegou e foi buscando o nosso espaço, né? Mas me deixa feliz de ver que a maioria dos nossos clientes, eles nem estão no Brasil, né? Então, são empresas que começaram a investir aqui, seguem investindo, acho que isso é muito legal, mas eu acho que, para colocar o que eu acredito tenha sido um ponto bastante importante,
na trajetória da Tel Games foi a construção dessa operação também na América Latina falante de espanhol, né? Então, você, enquanto agência, você conseguir atender os dois mercados com a mesma qualidade, né, mesmo grau de importância, de prioridade e tudo, é algo bastante estratégico nesse sentido. É o que eles chamam de Latam? Latam, de Latin America. E é que é engraçado essa coisa, né? Porque o brasileiro, em geral, ele meio que não se vê como latino, né? Ele se vê como brasileiro. Sim. Provavelmente por questões culturais e, claro, o idioma, né? Nós somos os únicos a falar português aqui na região, mas existe todo um mercado bastante relevante na América Latina, especialmente no México, mas também na América do Sul, né? Principalmente Argentina, Chile, Colômbia. Então, enquanto agência, ser capaz de atender, né, com uma única empresa, né, como uma única empresa, essa região toda é algo que faz bastante diferença. É que às vezes o pessoal pode ver esse termo, ver muita gente falando porque é Latam isso, porque é Latam aquilo, e às vezes o pessoal pode não entender. Então é importante ter essa explicação para o pessoal Latina, saber certinho. Latam é igual à América Latina, que a gente meio que conta falante de espanhol, né? Ou seja, porque o Brasil é parte da América Latina, mas normalmente a gente faz essa diferenciação Brasil e Latam para abarcar Brasil e os países que falam espanhol na América Latina. E agora, falando aqui até de uma conquista recente, não só para Tel Games, mas eu acho que para o Brasil como um todo, né? Vocês estão aí também envolvidos aí na vinda da Gamescom aqui para o Brasil, né? Sim, a Tel Games, desde 2018, é assessoria de imprensa do Big Festival, né, um evento que acontece todos os anos em São Paulo, que nasceu como um evento independente, mesmo nos meus tempos de jornalista, eu acho que eu fui a todas as edições do Big, eu sempre gostei muito, e o que ocorreu, né, muito recentemente, na semana passada, foi o anúncio oficial da Gamescom Latam. Na verdade, é um Big Festival em parceria com o Grupo Omelete e com o Coel Messi, que são os detentores da marca Gamescom. Então, esse trio se uniu para criar a Gamescom Latam, né, que acontece no final de junho do ano que vem, que a gente está bastante animado para isso. Coloca o Spider-Cast lá também, pô. Vamos fazer essa cobertura aí também. Esperamos vocês lá. Eu vou fazer. Vai ser um prazer enorme. Porque, tipo, é bom a gente ter esse tipo de evento. Não sei como é que ele vai funcionar aqui. Se ele vai também contar com anúncios como é lá fora. Mas ia ser muito louco se tivesse, cara. Eu também acho. Eu acredito que a ideia seja caminhar nessa direção, né? Acho que tem bastante. Acho que agora que o anúncio foi feito, né? Os sócios, organizadores, enfim, vão voltar à prancheta e trabalhar bastante, né? E esperando que o mercado apoie, né? E aposte nesse novo, entre aspas, né? Evento que a gente vai ter no Brasil. Quais são que você destacaria aí os principais desafios de se manter ativo nessa área como um todo hoje em dia, né? Porque a gente sabe que a jornada não é fácil e que tem desafios no meio do caminho. O que você diria que são os principais desafios? A vida como um todo, né? Ela é tipo um videogame, só vai ficando mais difícil. Acho que essa lógica também se aplica ao mercado de games, né? Ao mesmo tempo, né, hoje é um mercado muito mais competitivo, digamos assim, para quem quer fazer parte dele, se manter, mas também com mais oportunidades, né, da maneira que eu enxergo, especialmente para Brasil, América Latina, que são mercados que têm suas dificuldades, mas crescem bastante, né, e são vistos cada vez com mais importância pelos players globais. Mas eu, trazendo para minha experiência, eu acho que dentre os maiores desafios, primeiro, é a capacidade que você precisa ter de se adaptar, né, às mudanças, porque realmente é uma coisa que
não tem como. É quase insano o ritmo. Um ano no mercado de games é quase como uma era, né? Então, sei lá, a gente estava até outro dia, estava falando de Web3, nem tem mais isso quase, pelo menos como assunto na mídia e tudo mais. Metaverso, agora tudo está em torno da IA. Mas no passado a gente teve 3D estereoscópico, talvez as pessoas nem lembrem disso, as TVs vinham com óculos e tal, foi um negócio que fica. Daí tinha os social games na época do então, Flipou isso aí. a gente vai tendo muitas. A indústria de games ela está sempre nessa vanguarda, né, tecnológica. Algumas coisas emplacam, outras não, é natural. Mas a capacidade de se adaptar e para se manter relevante, acho que ela é extremamente importante, porque, nossa, hoje eu manjo tudo de, sei lá, de Instagram e de TeamSpeak. Aí aparece o Discord, né? Sim. Depois sabe-se lá o que vai aparecer. Então, eu acho que essa habilidade ela é muito importante. Outra habilidade que eu acredito que seja importante é a de enxergar o mercado de games como um negócio, porque normalmente a gente se envolve com o mercado de games porque vem de uma paixão, né? Poxa, eu amo games, gosto muito de esporte, enfim. Sim. Então eu quero fazer parte desse mercado, o que é ótimo, é excelente. Mas eu acredito que seja fundamental manter a visão de que, mesmo sendo um mercado apaixonante, bacana, atraente e tudo mais, continua sendo um mercado no final do dia. Né? O que move esse mercado são as variáveis que também movem qualquer outro. Eu acho que isso ajuda a gente a se blindar um pouco de frustrações, porque nem sempre a experiência de buscar uma oportunidade ou de se manter numa oportunidade, trabalhar dentro do mercado vai ser algo assim tão legal quanto ser um espectador desse mercado. É isso que eu quero dizer. Então, se a gente souber separar essas coisas, eu acho que ajuda bastante também. Exatamente. Tem uma conversa que às vezes eu tenho com o pessoal, e o pessoal às vezes até fica um pouco meio puto quando eu falo isso, dando o exemplo da Konami. Né? A Konami, que é uma empresa aí renomada, tem várias franquias famosas como Castlevania, Metal Gear e tudo mais. Ela é uma empresa que desde lá de, sei lá, 2015, ela começou a investir menos na parte de consoles domésticos, de jogos AAAs, e passou a investir mais em máquinas de pachinko, jogos mobiles. E isso é uma coisa que aborrece um pouco aquele cara que joga, o gamer tradicional, né? Só que eu falo, legal, eu também sou o cara que joga videogame e que quer ver essas franquias em um jogo AAA. Só que ao mesmo tempo, eu penso, gente, ela fez essa mudança, e essa mudança, administralmente, ela é funcional, tipo, ela começou a lucrar mais do que o que ela estava lucrando antes. Então, por mais que doa na gente, que é fã, essa mudança, esse negócio que ela seguiu, como você mesmo falou, foi mais assertivo para ela. Pois é. Eu acho que nem sempre as decisões das empresas talvez caminhem na direção das nossas expectativas. E Exato. como muitas vezes acontecem, decisões dão certo, decisões dão errado. As empresas voltam atrás, né, quando cometem erros, de vez em quando. Então, raramente algo nessa indústria aqui é muito definitivo, né? Mas sempre, na minha opinião, o melhor caminho é esse mesmo, é tentar entender o que motivou essas tomadas de decisão e essas mudanças de direção, né? Tem um segmento do jornalismo especializado que é bastante interessante, que são os repórteres e tal, que sempre ficam de olho nos balanços fiscais das empresas de capital aberto, que é quando você vê algumas informações que são, né, reveladas assim ou anunciadas no contexto ali dos acionistas, mas que tem domínio público, e aí você acaba entendendo assim as entranhas, né? Olha, a gente está decidindo investir aqui por essa razão, ali por aquela razão, essas são as dificuldades que a gente
enfrentou sei lá, no trimestre, no quarter, né, como eles chamam, né, no trimestre atual, ou que ficou para trás. Isso ajuda a ter um pouquinho de compartilhar um pouco dessa visão de negócios, né? Tem determinados segmentos que eles aparecem hoje, como você mesmo falou, e que amanhã eles podem nem estar mais aí. Você lembra do tal do NFT? O NFT, que o pessoal falava Claro. tanto há uns anos atrás? Pois é. Hoje em dia ninguém mais fala nisso. Então, algumas tendências ficam, outras não. E a gente falou aqui de desafios, né? Mas também todo desafio ele vem com um aprendizado. Quais foram os principais aprendizados que você teve aí ao longo dessa jornada? Caraca, que pergunta ampla. É engraçado porque eu ainda me considero um grande aprendiz, viu, Alfredo? Sim. Mas eu acho que assim, um aprendizado que eu levo para a vida, que funciona muito para mim, eu até toquei um pouco nele antes, que é a questão de levar o que a gente faz a sério. Levar o mercado a sério, se comprometer. E não é novidade nenhuma o que eu vou falar, mas é também entender que as coisas elas funcionam em ciclos, elas têm uma trajetória e que atropelar essa trajetória raramente leva a um bom resultado, né? O que equivale a dizer que começar uma coisa é difícil mesmo, a gente vai errar bastante, deve ter uma mentalidade de aprendizado em cima do erro, na tentativa de não repetir novamente, e que é ralação mesmo. Trabalhar no mercado de games e se manter competitivo é bastante desafiador e a gente encontra muitos problemas e desafios pelo caminho e tem que lidar com isso. Então, acho que tem uma questão de resiliência e de comprometimento, para mim, que são muito, muito importantes, né? No que eu considero o meu aprendizado. O resto são as habilidades que a gente sabe que tem que aprender e correr atrás. Uhum. Com isso, conforme isso que a gente estava falando aqui, das mudanças do mercado, né? Eu, por exemplo, eu nem sou um ávido consumidor de redes sociais, mas eu estou lá e eu acompanho porque é importante, né? Para a atividade que eu desempenho. Então, acho que essa visão é uma visão que a gente, na minha opinião, deve lançar sempre que possível. E no mais, tem a casca grossa que você só adquire com a experiência mesmo. Não tem como atropelar isso. Com certeza. A gente vai trabalhando e vai aprendendo conforme trabalha, né? Não termina só lá nos estudos, na faculdade, como muitos pensam. É bem por aí. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro agradecer aqui por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma boa experiência, como foi para mim. Você contou muita história interessante aqui, deu pra gente ter aí uma noção aí de como foi sua trajetória. E eu vou deixar aqui o microfone aberto agora para você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho, enfim. O microfone é seu e portas abertas para retornar aqui em futuros episódios. Vamos continuar essa parceria que a gente tem aí, que é bem legal, e é nóis. Legal demais, Alfredo. Eu que agradeço de novo pelo convite, pelo interesse e pela paciência em me ouvir e minhas velhas histórias. Eu tô nas redes normalmente como Theo_AZ, THEO_AZ. Quem chegar por mim, quem chegar até mim, seja no X, né, no antigo Twitter ou no Instagram e tudo mais, logo vai pela minha bio, vai conseguir chegar aos demais canais, ao site da Tel Games, mas em todo caso é telgames.biz, e estamos aí.
É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até aqui, clica no botão de seguir aí do Spotify, vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube, se inscrevam, deixem a sua curtida, façam esse ritual que vocês já estão acostumados a ouvir aí em todos os lugares. Eu aguardo vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.